Boa tarde, pessoal. Esse boa tarde acho que já foi dito umas 3 vezes, está um pouco gasto. Eu vou convidar vocês a dar um high five ao colega ao lado e desejar que esse evento seja de muito proveito, né? Cumprimente o colega ao lado com um high five poderoso. Vamos lá, nós também. Enquanto isso, nós vamos nos aquecendo. É isso. Fazer igual o Jô Soares, né? Porque senão continua. É uma emoção grande, como disse a Silvana, eu me sinto é muito forte lembrar que há mais de 30 anos venho acompanhando a jornada da UBQ, tive a honra de ser presidente em alguns mandatos e, na realidade, sempre fui da UBQ porque é um esforço coletivo para que a gente possa fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje e fazemos isso há muitos anos, que é criar um espaço coletivo de aprendizagem em que as pessoas se doam o que elas têm de melhor, porque o que a gente tem de melhor é o conhecimento. O conhecimento é que nos permite tantas oportunidades, tantos encontros, enfim, tudo de bom vem do conhecimento. E, como ele já nos apresentou, eu não sei se os dois gostariam de dar um alô também aí para... Boa tarde, pessoal. Realmente eu acho que esse evento ele não pode parar nunca, né? Que bom que há 30 anos isso a Neuza vem acompanhando junto com tantos outros colaboradores da UBQ. Eu lembro que há uns 20 anos atrás eu fiz a palestra de abertura da UBQ União Vale do Aço. Né? Que loucura, e a coisa continua forte. Eu acho que a transformação das empresas passa muito por esse trabalho, que essa turma toda empolgada, fazendo esse grupo de controle de qualidade, né? Lean Six Sigma, tem feito um trabalho, feito uma diferença muito grande e feito as empresas realmente evoluírem e serem competitivas cada vez mais. Eu fico muito contente e parabéns pelo esforço e pelo trabalho até aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Já temos 15 boa tarde hoje, mas boa tarde de novo. Eu fico satisfeito de ter sido convidado para participar, falar um pouco sobre a experiência nossa na Valorec. A Silvana falou muito bem sobre a questão do Lean. Eu acho que a maioria das pessoas aqui devem usar o Lean, tá, nas empresas, e hoje é um momento onde a gente está discutindo um pouco como que o Lean ele fica mais moderno, como é que a gente usa a filosofia Lean dentro do cenário nosso atual, né, onde a gente está todo mundo conectado, todo mundo usando a tecnologia e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que começar a pensar um pouco mais e diferenciar o Lean como uma metodologia e passar a usar como uma filosofia de trabalho, e as outras ferramentas complementam. Então, nós vamos discutir hoje um pouco aqui. Tem algumas perguntas para a gente poder discutir. Sim, esse painel, você sabe que esse formato nosso vai funcionar como painel. Eu vou conduzir algumas perguntas, e essas perguntas são muito importantes, porque elas representam as perguntas de tantas pessoas que mandaram para a UBQ a pergunta para vocês. Só que por uma questão de tempo nós tivemos que agrupá-las e eu vou tentar representar essa galera toda aí. Então vamos assentar? E hoje está uma delícia essa questão do canequinho, é boa, mas parece que só eu que tenho canequinho. Então, gente, o Dirceu e o Hilário, eles são pessoas que portam uma história de vida e uma história profissional muito inspiradora, e eles teriam aqui condição de jorrar, né? Jorrar uma tempestade, águas abundantes para nós com os conhecimentos e experiência deles. Só que nós temos 30 minutos, então eles vão ter que gotejar, né? E espero que essas gotas façam com que todos saiam daqui com muita sede de buscar não só essas fontes, mas outras fontes que esse nosso painel puder inspirar vocês. Então, de início, a gente já agradece os dois por nos trazer essas experiências e nos ajudar a ligar esses motores aqui para dar a grande largada, porque nós estamos aqui dando a grande largada desse encontro, que é de hoje e amanhã. Então eu vou ler as perguntas, e embora eu direcione às vezes para você, Dirceu, às vezes para você, Hilário,
mas se um dos dois quiser complementar, e, enfim, vamos fazer isso como essa casa pede, de uma forma calorosa, prática, informal. Estamos em casa, tá? Então, a primeira pergunta de seu é direcionada para você, porque o tema é gestão para resultados. Gestão para resultados, liderança para resultados, virou um mantra, não é? Todos falam que a minha gestão é para resultados. Então, nós queríamos que você, que é uma pessoa que conduz realmente uma gestão e liderança para resultados, nos falasse assim, quais os elementos que nos levam a caracterizar uma gestão para resultado. Como é que você percebe que a gestão está com essa orientação? Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, assim, porque ela remete para uma discussão sobre como que a gente consegue o comprometimento de equipe. Então, quando a gente fala de gestão orientada para resultado, a gente tem sempre que estar com foco em como fazer com que as pessoas se comprometam com um determinado propósito, com um determinado resultado da empresa. Então, um dos pontos que é super importante a gente ter em mente quando a gente tem uma gestão que quer ter esse foco e resultado, que a gente até estava discutindo, que é meio que redundante, né? Toda gestão tem que ser para resultado. Mas um ponto muito importante que tem é a gente fazer, dar uma clareza grande para todos os empregados, para todas as pessoas que estão na empresa, de quais são os objetivos estratégicos da empresa e criar formas de disseminar esse tipo de informação em todos os níveis da organização. Isso faz com que as pessoas, tendo os objetivos e participem da discussão de como isso tem que ser implementado dentro da empresa, elas tenham um comprometimento maior. Então, assim, é uma forma de fazer que no dia a dia tem que mostrar. O líder ele tem que criar mecanismos na rotina diária que incentivem as pessoas a se comprometer. Uma coisa que tem que ficar clara é que os objetivos, eles não são de uma determinada pessoa, o líder, e sim de uma determinada equipe. Então isso tem que ficar no dia a dia, na rotina, e ficar claro a forma como você faz a sua gestão em cada nível para que isso esteja inserido dentro do sangue mesmo das pessoas e que isso fique no interior. Um outro ponto importante, né, que tem uma relação muito grande com o Lean, é que a gente tem que fazer com que a empresa ela caminhe junta. Não adianta a gente ter pontos de excelências em lugares específicos. Então, quando a gente começa a criar uma forma de que as áreas têm uma interação e que o ótimo ele tem que ser da empresa e não um ótimo local, isso faz com que os resultados apareçam mais rapidamente. Então é um ponto que às vezes a gente fala muito, que tem que fazer, todo mundo discute isso, mas isso tem que estar dentro da rotina nossa e ter uma discussão dia a dia de como isso acontece. Falando um pouco da experiência nossa lá na Valorec, né, de como a gente tem feito isso, tem coisas que são simples. Então, por exemplo, existe uma rotina de reuniões que acontecem normalmente no início do dia, para poder discutir como os problemas, as metas, elas vão ser trabalhadas em conjunto. Como é que esse resultado que é esperado da empresa como um todo, ele vai acontecer. E essas reuniões, essa forma de interagir no dia a dia, ela não pode ser de uma determinada área, tem que ter a participação de áreas que se relacionam. Então tem que definir quais são as áreas e como elas vão se relacionar e como os níveis dentro da organização eles se relacionam. Então é uma coisa que às vezes a gente acha que é muito simples e por ser simples funciona muito bem e que faz com que a gente tenha resultados assim, que são muito bacanas, né? Depois o Hilário deve falar um pouco sobre mais a liderança, mas um ponto importante dos líderes é eles saberem ouvir e deixar com que mais pessoas participem e deem opinião a respeito dos problemas e das metas que têm que ser atingidas. Isso faz com que os colaboradores eles fiquem um pouco mais motivados, porque quando eu participo de uma decisão ou de uma forma para atingir uma determinada meta, ou mesmo para definir a meta, eu tenho um comprometimento maior e faz com que eu, tendo clareza do meu papel, eu tenha um resultado melhor, uma produtividade melhor. Então essa parte da liderança, de ouvir mais, às vezes, né, os
os colegas. E não só impor né? metas e tudo mais, para poder construir juntos o caminho, é um ponto que é muito importante para a gente atingir os resultados. E é muito mais leve, não é, Liceu? Você ir junto com a equipe do que ir sozinho e com aquele estresse de ficar vendo se a equipe está fazendo, aquele estresse do controle que não leva ao resultado, às vezes até leva ao resultado imediato. Mas essa forma como você está colocando é que os resultados precisam de uma liderança que traga as pessoas para se sentir dentro daquele caminho. Dentro da solução. Pois é. E é interessante porque a gente vê que as empresas que estão com bons resultados, elas estão nesse caminho. Você trouxe essa experiência, esses elementos. Você gostaria de complementar, Hilário? Sim, claro. Eu acho que essa pergunta acaba que ela não tem muito fim, né? A gente, não tem. Quando começa Por isso a falar, que tem que ser gotas. Quando a gente começa a falar desse tema, liderança para resultados, a gente precisa pensar um pouquinho o que é resultado, né? As pessoas que estão envolvidas nesse processo de gerar esse resultado precisam ter clareza disso, como o Dirceu comentou, mas eu acho que o líder tem que ter essa clareza ainda maior no que tange ao papel dele mais amplo na sociedade como um todo. Porque a partir do momento que o líder tem essa consciência de um papel social mais amplo, ele vai ter realmente a visão de resultado no contexto sustentável, aquele conceito que a gente tem visto falar, e que precisa ser na prática mesmo, que é o contexto do resultado social, ambiental e econômico. Né? Quando o líder consegue entender isso e saber, inclusive, quais são as consequências da produção de tal resultado e da forma como ele produz esse resultado, a coisa muda completamente, porque eu acho que ele traz para a equipe em si, para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão naquele papel de escolha, de dar o melhor de si ou não, porque o líder não tem essa capacidade, se não for por uma conquista, por algo que tenha valor, que tenha significado para as pessoas que vão fazer essa contribuição, que é ter uma causa comum, que é saber que eu estou fazendo aquele resultado, gerando aquele resultado, por um propósito maior, por algo que vai além de mim. E hoje já está, inclusive, provado que o que estimula o ser humano, o que gera uma motivação maior no ser humano, é exatamente a capacidade de produzir uma coisa que vai atender a demandas para além da sua própria necessidade, para além do seu próprio ciclo de interesse. Né? Esse é o seu ciclo de interesse, essa é a realidade. Eu acho que quando a gente amplia nesse sentido, e quando nós estamos falando desse contexto de produção de resultado, no momento atual, nós estamos falando de fato de um processo contínuo de aprendizado de toda a liderança. Né? Porque a gente amplia para entender a mudança de geração, amplia para entender a nova mentalidade dos milênios, amplia para entender que mundo é esse que está sendo construído para gerar resultado com toda a tecnologia, né? Com toda a inovação, com toda a virtualização das relações. Que liderança é essa que nós precisamos? E eu tenho visto isso mesmo, essa necessidade de uma causa. Você fazer por fazer te deixa pequeno. Quando você tem uma causa, aquilo te deixa realizado, maior. E nesse sentido, Hilário, você acha que tem um perfil de líder? Ou como é que a gente observa se as pessoas estão indo nessa direção? Eu acho que cada vez mais, né, embora nós tenhamos caminhado e não existe outra forma, o mundo é esse, o mundo é virtual, o mundo é tecnológico, a inovação é um elemento fundamental que na produção de resultado precisa ser incluída, porque os resultados que não forem gerados a partir de inovação ficarão no mesmo lugar. Mas nós também precisamos estar entendendo que o líder atual precisa ser aquele que é capaz de ter um interesse de verdade, genuíno por pessoas, genuíno pelo desenvolvimento contínuo das pessoas, todas aquelas que estão ao seu redor, e o desenvolvimento da humanidade em geral, né? E para isso ele precisa ter uma escuta muito adequada, precisa ter uma percepção humana muito forte. E é uma pena, mas nossas escolas de engenharia em geral não estimulam esse pensamento, essa discussão, esse desenvolvimento nas universidades. Nós temos discutido alguns momentos, eu participo de alguns eventos nas universidades, sou professor também, e a gente sempre tem falado disso, como ampliar essa formação para que os líderes, porque 90%, ou pelo menos 80% dos nossos líderes das grandes empresas do mundo têm formação em engenharia, ou nas áreas exatas. Né? E aí gera aquele conflito e aquele custo absurdo para que os líderes consigam gerar resultados sendo eles mesmos. Então, nesse contexto, para ter um perfil, precisa ser um perfil de fato humilde, porque vai ser um perfil que precise reconhecer a sua incompetência. Isso. Né? Eu acho que isso é tão forte da gente se tem reconhecer. Que ser genuíno, precisa ser. Né? Porque, como o Dirceu comentou, se eu não apresento um mínimo de limitação, um mínimo de vulnerabilidade,
A equipe que está comigo não complementa, não expõe as suas ideias no nível que ela poderia. Porque elas estão diante de alguém que sabe tudo, de alguém que não precisa da contribuição. Isso, inclusive, reduz o nível de autonomia que nós precisamos que as nossas equipes tenham. Porque se elas não se sentem capazes ou sentem insuficientes para atender no nível da expressão de competência apresentada pelo líder, que na maioria das vezes não, sempre ela não vai ser verdadeira, porque todos nós somos ignorantes e incompetentes. Isso nos torna interdependentes. O líder precisa entender esse processo. E nós sabemos que esse todo o ciclo de controle de qualidade. Eu fui operário durante 6 anos e eu fui facilitador da qualidade, participando dos grupos de CCQ. E eu sei que transformação absurda que isso provocou na organização, e por isso é que eu quis vir para Recursos Humanos, para ajudar na formação da liderança, para mudar o ambiente e possibilitar uma transformação ainda maior nas organizações. E tenho feito isso desde então, toda a minha carreira, mas já há 30 anos. Daí eu acredito, o perfil precisa ser comunicador, influenciador, capaz de identificar o propósito que ele tem a comunicar para as pessoas e ajudá-las a encontrar os seus próprios propósitos, para que haja uma interseção e haja então sentido no que elas estão fazendo. Ele precisa ser alguém também, seguramente, que dê importância para a técnica e que seja coerente na sua prática diária com a metodologia. O que ele está fazendo, com o que ele está dizendo no que tange ao conceito de liderança, precisa ser coerente com a sua prática diária, tanto no que tange o aspecto metodológico, quanto no que tange a relação interpessoal com seus liderados, demonstrando esse genuíno interesse por ver essas pessoas crescendo, amadurecendo e trazendo todo o seu potencial de contribuição para que o resultado seja de fato um resultado de excelência. Muito interessante isso, porque a gente que testemunha a sua história, os seus feitos na Anglo, eu até vou me permitir, né, meu negócio que é fazer pergunta de seu, eu estou me metendo no painel, mas achei interessante que eu vi outro dia um operador de Minas, lá da Anglo, falando assim, que esse programa de equipes de melhoria, o programa de CCQ, esses programas participativos, e a gente perguntando para ele assim, como é que ele se sentia, ele falou sem palavras, mas eu vou descrever para você um fenômeno físico. Fala umas palavras dele. É que arrepia o cabelo do braço. Eu achei muito interessante, isso arrepia o cabelo do braço. Então é aquela forma de descrever o orgulho, o senso de pertencimento. Então, voltando de seu aqui para essa grande consequência da gente ter líderes bem preparados, líderes humildes, capazes de ter essa escuta ativa, e trazer as pessoas para esse mesmo caminho de busca, a gente ouve muitos gestores dizendo o seguinte, tá bom que resultado depende de meta, mas colocar meta é muito difícil. Então, vem uma pergunta para você, quais são os desafios, assim, para o gestor, líder, estabelecer metas? Bom, tem um pouco a ver com o que o Hilário estava falando do líder, porque um dos pontos, né, que compõe o perfil hoje de um líder é ele ser um pouco mais participativo, né, de ouvir mais e deixar com que as pessoas participem das decisões. Então, quando a gente fala de meta, né, de contratar meta, quem está na posição de liderança é até mais confortável, entre aspas, porque você pode definir uma meta baseada no histórico, numa coisa que você imaginou, um percentual e tudo mais. Então, isso gera uma meta que não gera um comprometimento das pessoas em cumprir a meta. Então, o mais importante no momento de definir uma meta é verificar se as pessoas que deveriam estar envolvidas para poder gerar o resultado que se espera, se elas realmente estão envolvidas até emocionalmente com aquele desafio que foi dado. E para a gente conseguir fazer isso, né, eu volto na primeira pergunta que a gente começou a discutir sobre gestão para resultado, é necessário que a gente tenha o comprometimento das pessoas com a meta. Então, elas têm que participar da discussão, né, de qual é o objetivo que tem que ser atingido e qual o caminho que vai ser traçado para atingir aquele objetivo. Então, na maioria das vezes, se você está num determinado patamar e quer passar para o outro, você tem que gerar um plano de ação, verificar se você tem os recursos, se tem as pessoas que estão qualificadas com as habilidades que você precisa para atingir o objetivo que foi definido, ou a meta,
e aí fazer um acompanhamento de perto junto com as pessoas. E o líder ele tem que passar a ser muito mais um suporte para que a meta seja atingida, do que alguém que vai ficar lá cobrando, falando, ó, a meta é tanto, não fez, o que aconteceu, volta lá, faz, não deu certo, o que houve. Então, o líder ele tem que participar da discussão do porquê a meta não foi atingida. E para isso ele tem que ter todo um envolvimento, uma discussão com a equipe para que isso aconteça. Então, assim, a meta, e aí ela tem que estar alinhada com algum objetivo estratégico da empresa. Não tem sentido gerar metas só para ter uma meta naquele determinado área ou daquela determinada... Ela tem que ser explicada racionalmente. E ele tem que entender, cara, às vezes a gente fala muito, né, quando a gente está conversando com todas as pessoas da empresa, das metas que são as metas gerais, globais, as maiores metas. E a gente tem que quebrar essas metas em metas menores e em cada nível. Não adianta nada eu conversar com o operador e falar com ele que a empresa tem que dar lucro. Ele já sabe disso. Agora, como que no dia a dia, na rotina dele, ele tem as metas para serem atingidas que vão afetar de alguma forma o objetivo final, o objetivo estratégico da empresa. Então, da mesma forma que é importante a gente fazer a definição das metas, é linkar cada meta em cada nível que tem um link com o objetivo estratégico da empresa. Porque se a gente faz isso, aí a gente volta àquela discussão do propósito. Existe um porquê daquela meta ser atingida. E isso fica claro para todos os níveis, para todas as pessoas que estão na organização, como cada um pode contribuir para que a meta global, a meta da empresa, seja atingida. Então, e se a gente consegue fazer esse link de uma meta maior com as metas menores, e fique claro, até, não sei se matematicamente, ou qual que é o vínculo disso, para mostrar para cada um, se você tiver uma perda de uma peça em determinada fase, isso vai impactar no atendimento do cliente lá no final. Então eu não vou discutir o atendimento do cliente num determinado nível. Eu vou falar de uma meta que é real, do que ele tem que fazer para atingir a meta global da empresa. Então, assim, primeiro é ter uma participação maior das pessoas, envolvimento, comprometimento, criar mecanismos no dia a dia de monitorar se a meta está sendo ou não atingida, não deixar a meta não ser atingida para depois fazer uma análise de falha. Já perdemos tempo com isso. Então, eu tenho que monitorar ao longo da cadeia, já foi. Então, eu tenho que monitorar ao longo da cadeia para ver se eu consigo, antes de terminar meu prazo, antes de terminar o mês, redirecionar os esforços, o caminho da equipe, para que a meta seja atingida. E o outro ponto é a gente ter realmente uma liderança que ajude a resolver o problema e não seja uma pessoa que fique só cobrando o atingimento da meta, né? Então, acho que esses são os pontos principais quando a gente discute. E a gente vê que é um diálogo, não é? Do método, das metas, é um diálogo da matemática com o comportamento, com os comportamentos, como eles estão chamando de soft skills, né? Então, o hard skills com soft skills, tem que fazer essa equação para que a conta feche. E aí a gente ouve lá os líderes às vezes falando, tudo é cobrança do líder, o gerente já está estrangulado, além de ter que buscar a meta, dar resultado, agora ele tem que fazer o serviço de recursos humanos, que é desenvolver pessoas, ficar dando feedback, avaliando. Isso sempre foi do recursos humanos, por que agora quer passar essa bola para a gente? Qual que seria o engajamento? O que seria necessário para que esse líder se sentisse ajudado, né? O que ele pode fazer para ele sentir que isso é dele? As pessoas vão dar resultados ali, estão sob a responsabilidade dele. Não ele ficar se sentindo, vamos dizer, sobrecarregado com essa tarefa. Eu acho que nós, como recursos humanos, temos um papel muito importante, que é o papel de estar no dia a dia, desenvolvendo esses líderes, ajudando que eles venham desenvolver essa competência, o soft skill, essa habilidade de realmente estar cuidando de pessoas, estar liderando pessoas, estar orientando essas pessoas para resultados, criando essa conexão. Eu falo muito que à medida que o líder consegue entender que existe um tripé que é fundamental. Quando eu falo de processo, eu preciso falar de método. Quando eu falo de método e processo para gerar resultado, de novo vem a essência que são as pessoas, porque o resultado no cliente é pessoa, são pessoas, né? Quem definiu, planejou, fez planejamento estratégico, definiu as metas, são pessoas.
E quem vai executá-las, se ele quiser, são pessoas. Então, o líder vai entender que à medida que ele, de fato, dá atenção para isso, conhece as pessoas para conhecer, de fato, quais são as potenciais contribuições que elas realmente podem dar e têm desejo de dar, a coisa vai ficar mais fácil, ele vai entender que não é um peso para ele, mas sim uma contribuição que vai tornar o trabalho dele mais leve. Porque as pessoas vai ser como se fosse um estado de flow, né? Elas vão fluir naturalmente, entendendo que faz sentido e também ajudando essas pessoas a entenderem como que fazer o melhor nesse momento que eu estou trabalhando nessa empresa contribui para que eu também avance na direção do alcance dos meus propósitos pessoais. Então o líder também vai ter um papel de fazer essa interconexão, né? Ajudar o empregado a perceber onde é que existe interseção entre o trabalho da empresa, a meta da empresa, o propósito da empresa e o meu próprio propósito. Porque isso vai dar energia para a gente levantar todo dia. Ir para lá sabendo que eu tenho uma contribuição significativa, porque o que eu faço impacta no resultado global dessa empresa, que produz um impacto no mundo, porque o mundo hoje é assim, totalmente conectado. E o líder, quando entende isso, ele vai perceber, de fato, essas pessoas estão aqui para me ajudar. É um processo de desenvolvimento e ajuda mútua mesmo, né? Eu acho que a gente precisa contribuir para que eles tenham essa sensibilidade de perceber isso e de fazer essa aproximação e conhecimento pessoal de cada um indivíduo do seu grupo. Até o Peter Drucker falava muito sobre, ele criticava muito essa distinção, o que é do recursos humanos, o que é do negócio. Ele dizia que às vezes as pessoas se orgulhavam de ter uma ignorância incapacitante. Olha, eu trabalho aqui na engenharia, então esse negócio de gente é lá. Né? Ou então a pessoa de gente fala assim, eu trabalho com o desenvolvimento das pessoas, eu não quero saber de indicador, não quero saber de metodologia de gestão. E hoje nós estamos falando de uma empresa mais sistêmica, em que o conhecimento tem que ser circular, porque o resultado é de todos. Né? E além disso, a necessidade de aprendizado. Né? E uma coisa importante é quando a gente fala que esse líder precisa fazer esse papel, ele precisa entender que essa construção vai ser uma construção que só vai chegar no melhor lugar se ele criar isso. Até porque, assim, ainda que os humanos tenham políticas maravilhosas, perfeitas, o melhor salário, os melhores benefícios, ainda assim o nível de satisfação, de engajamento do empregado com a execução, o alcance daqueles resultados, não vai ser o melhor, porque todos nós, enquanto indivíduos, adoramos ter prazer de ter uma liderança que nos inspire. Se isso não existe, nenhuma outra coisa material ou higiênica, né, na pirâmide de Maslow vai ser suficiente para que eu entregue o meu melhor. Né? É importante que a gente entenda isso. Quando o líder conseguir entender isso, ele naturalmente vai buscar realmente assumir a sua vulnerabilidade naquilo que falta de conhecimento para fazer esse papel e ir aprendendo no dia a dia com o suporte da área de recursos humanos. Acho que o nosso papel está ali, no on-the-job training, dando suporte para ele que ele possa avançar e sentir prazer nisso à medida que ele vê o efeito disso sobre o trabalho e o resultado dele no dia a dia. Como eu disse, né, gotas, é muito rápido. E então nós temos aqui, isso aí foi bem recorrente, um pedido que as pessoas fizeram, que vocês contassem alguma experiência da gestão, liderança para resultados, que tenha marcado e que pudesse ser inspirador para o nosso público aqui. Eu sei que vocês têm um portfólio enorme, mas uma experiência marcante que pudesse ser compartilhada conosco. Bom, uma coisa que me marcou, né, que essa parte de liderança, tem muito a ver com vários trabalhos que vão ser apresentados aqui hoje, que é essa relação do Lean. Então, assim, eu vou contar uma experiência minha que aconteceu. Assim, quando a gente começou a discutir, lá na época que criou-se essa planta nossa da Valorec em Rio das Ostras, a gente fez alguns treinamentos iniciais para discutir como que o Lean poderia ser implementado e tudo mais. E eu lembro que uma das meninas que eram responsáveis pelo treinamento, que era uma engenheira de performance, ela me falou né, no início do treinamento, que o Lean, o principal ponto é o respeito pelas pessoas. Então isso me marcou bastante, assim, porque depois que eu entendi bem o que significa o respeito pelas pessoas, de dar a oportunidade das pessoas falarem, elas se posicionarem, darem as suas contribuições. Isso não significa que 100% das vezes você vai fazer o que as pessoas falaram, mas aquilo tem que ser levado em conta nas decisões que você toma.
Então, assim, foi uma coisa que me marcou bastante, então é uma coisa que é bem legal, assim. E aí, depois que a gente teve esse momento inicial, esse primeiro contato com o Lean, que a gente implementou a cultura, né? Eu gosto de falar do Lean como cultura, não como uma metodologia. Então, assim, a gente teve bons resultados dentro da nossa empresa, usando o Lean, com essa filosofia. E aí, é lógico que tem vários ganhos, não é um negócio só para discurso. A gente dando o exemplo nosso lá da Valorec de alguns números. A gente tinha um recurso gargalo lá que a gente economizou, né, reduziu 95% do lead time naquela fase, usando a cultura do Lean dentro da empresa. E isso, na maioria das vezes, ouvindo os operadores. A gente usa muito tempo de Gemba, ir lá no Gemba, ver o que está acontecendo, conversar com as pessoas que fazem o resultado da empresa acontecer e usar essas informações do ponto de vista estratégico para poder direcionar quais são as decisões, como que a empresa vai trabalhar. Então, assim, o que me marca, né, acho que uma coisa, tem várias outras coisas dentro do Lean, mas eu acho que essa tem um link muito grande com a liderança, de ouvir o que acontece no Gemba, ver o que acontece, e isso ser uma forma de tomar a decisão, da empresa andar. Isso traz, assim, ótimos resultados, porque as pessoas ficam mais engajadas quando elas percebem que a contribuição que ela deu gerou um resultado, uma decisão na empresa, e aquilo foi implementado, e ela vê no dia a dia aquilo acontecendo, e veio dar uma ideia que ela deu, né? Isso pode vir através de ideias individuais ou de... E aí fez sentido para você. Fez sentido, total. Ver que tinha um significado na cultura. Né? Isso. E aí, Lari, você também no seu portfólio deve ter passado um filme assim com muitas cenas. Verdade. A gente tem algumas, né? Mas eu acho que uma que foi marcada e conhecida por muita gente, né? Foi o fato da gente ter tido aquele incidente no Mineroduto no ano passado, e a empresa então ficou sem operação de produção, né? Por 10 meses. Isso é extremamente assustador. É uma crise, literalmente. A gente sabia que a gente ia ter uma perda no ano de aproximadamente 400 milhões de dólares. E o que fazer nesse contexto, né? Porque nós também, quando aconteceu, nós não sabíamos quanto tempo as operações precisariam estar interrompidas. Então, foi um processo que a gente viu claramente o fruto desse modelo de liderança que envolve as pessoas, que compartilha uma causa, trazendo as pessoas todas desde o seu lugar para trazer qualquer que fosse a contribuição necessária, fazer o esforço que fosse necessário para que a gente pudesse superar aquela crise e voltar ainda mais forte. Então a gente viu aí a equipe de crise se organizando, mas toda a organização, empregados de diversas áreas assumindo papéis completamente diferentes dos seus. Inclusive no primeiro dia, quando afetou a rede de água da cidade, empregados saíram de madrugada entregando água na casa das pessoas, dos moradores lá. Isso é fantástico, você vê o interesse, a vontade própria, voluntariado das pessoas, né, de irem para contribuir para que a gente voltasse o quanto antes. Depois a gente viu que precisava fazer a inspeção em 529 quilômetros de mineroduto, né, com todas as dificuldades, além de fazer a inspeção para fazer o diagnóstico e depois fazer o reparo. Só depois disso, com toda a segurança, voltar a operar. Então, acho que isso foi um reflexo concreto de respeito às pessoas. E como a gente está comentando, se não houver o respeito genuíno, não vai haver a entrega genuína e total. E a gente viu, nesse mesmo período, nós fizemos um projeto chamado Lotus, que literalmente gerou uma conquista ainda maior, uma fidelização ainda maior dos nossos empregados, porque eles perceberam na prática, em meio a uma perda de 400 milhões de dólares, a gente conseguiu com a diretoria um valor bastante significativo, cerca de 10 milhões de dólares, para a gente poder fazer um trabalho, 10 milhões de reais, para a gente fazer um trabalho de suporte às famílias durante o período de parada. Que o propósito era manter a conexão, dar um suporte emocional, aumentar a resiliência dos empregados. Então, diversas atividades, além daquelas obrigatórias pelo Ministério do Trabalho no período de layoff, a gente fez outras atividades voluntárias, que as famílias participaram, filhos, esposas, e até a rede comercial pediu para participar, a comunidade também. Nós tivemos 8.800 participações voluntárias nos eventos que a gente ofereceu para que as pessoas participassem no sentido de aumentar a condição dela de passar pelo período de crise. E a gente assumiu o compromisso de, naquele período, não demitir nenhuma pessoa para que todos pudessem estar de volta com o compromisso de voltar ainda mais forte. E a gente percebeu isso claramente no retorno das operações. A gente não teve nenhum
retardo no ramp-up das operações. Pelo contrário, esse ano a gente praticamente bateu o recorde de produção histórico em todos os meses e reduzimos em 23% a taxa de acidente. Isso é exatamente a expressão concreta de que as pessoas se sentiram respeitadas, cuidadas, que elas merecem e a causa está compartilhada para fazer o melhor e mostrar para o mundo lá fora que a gente é um investimento que vale a pena, que é de todos nós. Realmente a gente sente muito orgulho de tudo isso. Inclusive no CONAR eu vou estar apresentando uma fala chamada Humanização em tempos de virtualização das organizações e pediram para incluir o projeto Lotus, para que seja compartilhado com mais pessoas. E sobre o projeto Lotus, eu tive depoimento de pessoas que estavam em layoff, que ao retornarem, aí conversas informais, né? Como você se sentiu no retorno? Porque se o empregado fica em casa e tem a garantia de que não vai ser demitido, mesmo assim há uma ameaça muito grande, não é? E o depoimento deles é o seguinte: a Anglo não nos deixou excluídos. O tempo todo tinha atividade, a comunicação chegava para a gente e tal. Então, essa humanização ela tem que ser, de fato, percebida. Porque, às vezes, a empresa faz algumas práticas interessantes, mas aquilo não bate no coração ele não é percebido pelo empregado, né? Então, quando é percebido, realmente aconteceu e foi assimilado. Isso a gente chama, né, de engajamento. E é muito bacana isso. Bom, gente, enfim, terminou o nosso tempo, né, com essas duas experiências maravilhosas que foram contadas para a gente. Acho que além de inspiradoras, elas são sementes, agora elas deixam de ser gotas, para ser sementes que nós vamos levar. E o nosso bate-papo aqui foi, a grande conclusão é que nós precisamos ter o diálogo de método e pessoas. Resultado, uma gestão para resultados é fundamentada em liderança, mas uma liderança que saiba preparar o seu time para responder bem aos resultados que são cobrados pelos stakeholders. Né? Agradecemos aqui os nossos dois e eu não sei se eles querem dar uma palavra final. Dá tempo, Arthur? Vocês não pedem, vocês mandam. E é isso, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que nessa minha experiência, né, eu gerenciei também a área de qualidade, projetos Seis Sigma durante vários anos, né, aqui e fora do Brasil também, desde o lado da participação como facilitador nos grupos de controle de qualidade. E uma coisa importante é a gente lembrar sempre, né, para conquistar o espaço da organização, a gente precisa entender que o método está a serviço do humano e não o contrário. E uma outra coisa também fundamental que eu acho que expressa claramente o respeito e a evolução da liderança numa direção de respeito e cuidado com as pessoas é a liderança inclusiva, que realmente considere todas as diferenças, porque essa é a forma com que a gente vai conseguir o melhor de cada um, dando para elas a segurança psicológica para que elas exponham tudo aquilo que elas têm para contribuir e que nada que a gente fizer nas organizações ou em qualquer parte da nossa vida não vai ter sentido se não tocar o coração das pessoas. Muito obrigado. Ok, só mais uma vez agradecer e falar que quem está aqui hoje pode ser considerado privilegiado, porque, pelo que eu esqueci o seu nome, o que ele falou ali, vão ter vários trabalhos de pessoas que acreditam no que a gente falou aqui, eu, Hilário. Então, assim, aproveitar esse momento aqui para poder fazer essa troca de boas práticas. Eu acho que esse tipo de encontro ele é muito importante para todo mundo, né? Às vezes a gente está muito fechado dentro da nossa empresa e aqui é o momento da gente ver o que acontece, fazer trocas, né, entre as empresas, e eu acho que é um momento muito rico e de boas práticas, e eu acho que cada um aqui tem que aproveitar o máximo que puder para poder aprender, que eu acho que o segredo da gente se desenvolver na sociedade de hoje, a gente sempre está aberto para aprender e ouvir mais do que às vezes ter que falar o nosso ponto de vista e tudo mais. Eu acho que esse momento aqui hoje é um momento fantástico, assim, para poder aproveitar os conhecimentos que vão ser falados aqui. Né? E você acabou me inspirando a fazer um desafio para todos que estão aqui, que nesses 2 dias de aprendizados leve também o recado lá para a sua empresa. Ano que vem, vamos lá, gente.
porque vale a pena, viu, gente? Vale a pena a gente dar um pause na nossa rotina e vir para fazer esse aprendizado coletivo. Traga o seu gerente, traga o seu líder, porque é muito importante que esses segmentos estejam todos representados nesse ambiente aqui. Muito obrigada, pessoal.